Como vão, alunos? Tudo bem? Sou o professor César Cineme do curso Aulática e hoje nós prosseguimos para a nossa aula de revisão de redação, partindo agora para um tema bastante interessante, tipos de introdução. E não só interessante, um tema muito importante. Muitos alunos têm dificuldade de começar a redação, não é verdade? Um certo receio em como começar bem, como situar a introdução de uma maneira interessante, que suscite a curiosidade do leitor. Muitas vezes o pessoal acha que isso é reflexo de criatividade, mas não é. É reflexo de técnica e treinamento. Em cima disso, proponho para vocês 3 tipos de introdução, começando por um dos mais famosos, um dos mais interessantes e um dos mais usuais, que é aquele que nós chamamos de contextualização direta ou ainda contextualização pura. Bastante interessante esse tipo de introdução. Veja que ele sempre propõe um recorte atual, uma contextualização atual, que vai inserir o seu leitor dentro do tema que foi abordado pelo exame vestibular. Sempre interessante você se lembrar que esse recorte atual pode vir precedido ou não por um recorte histórico, uma contextualização histórica. Só é importante frisar que na contextualização histórica é sempre importante fazer um recorte curto do período histórico que você está abordando. Com exceções, claro, na maior parte das vezes o tempo vai te permitir um recorte de 20, 30, 40, 50 anos no máximo. Por exemplo, obesidade infantil, tema bastante interessante. Você não vai começar a falar de uma sociedade de 3.000 anos atrás, não é mesmo? Afinal, completamente diferente da sociedade atual. Veja que então o seu recorte, caso seja feito também do ponto de vista histórico, deve ser associado a um período curto, de no máximo 50 anos, por exemplo. E aí, claro, o recorte atual, sempre extremamente importante, ele é o mais fundamental, e segundo viria aí como um acessório, caso seja possível inseri-lo. Além disso, extremamente importante, também explicitar a sua tese, colocando de uma forma bastante clara o que você pensa sobre o tema, o que você enxerga dele, seu posicionamento sobre ele. Digamos que a parte mais importante realmente da introdução. Tendo considerado isso, vamos a um pequeno exemplo de uma redação nota 1000 do Enem, que aplicou exatamente essa estrutura. Acompanha comigo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada então junto nessa interessantíssima introdução. Veja aí comigo, algumas partes dela mostram para nós como praticar o modelo 1. Ao despontar como potência econômica do século XXI, veja a contextualização já atual, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes empresas e outros países. Aqui fica bastante evidente na construção desse primeiro período a preocupação do autor em contextualizar o tema na atualidade. Contudo, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais. O olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e desempregados ao redor do globo. São pessoas com esse perfil que majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no país. E o que se vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e entregar essas pessoas à sociedade. Veja então, já no fechamento desse parágrafo, de uma forma bastante explícita, o posicionamento da autora sobre o que ela considera, portanto, o desafio. E assim, a tese fica explícita, uma introdução extremamente bem criada. Uma ótima introdução, sejamos francos. Uma introdução concisa, bastante objetiva, pautada em conhecimento histórico, pautada na estruturação que você acabou de ver e que, sem dúvida nenhuma, memorável, uma excelente introdução. Partimos agora para um tipo bastante interessante também, muito comum, um dos meus preferidos, posso ser franco com vocês, enumeração de exemplos concretos. Ela puxa para o cotidiano, puxa com mais clareza o direcionamento do tema, basicamente, enumerar 2 ou 3, 4 ou 5 exemplos explícitos sobre o que a proposta está dizendo. E, em sequência a isso, claro, você explicita o seu ponto de vista sobre o que está sendo discutido, a importância do tema. Agora veja, a gente já havia brincado ali sobre a questão da obesidade infantil. Veja como é simples criar essa enumeração. Quantas redes de fast food você não conhece aí da sua cidade ou das grandes cidades do Brasil? Você pode citá-las. McDonald's, Burger King, girafas e outras redes são atrativos para a obesidade, para uma alimentação muitas vezes mal distribuída. E eventualmente isso vai acabar contribuindo para a obesidade se desenvolver bastante. De qualquer forma, veja que enumerar essas redes é uma excelente maneira de começar o texto. É claro, vamos dar uma olhada em um bom exemplo disso para você perceber de uma forma mais prática, escrita, como criar essa interessante introdução. Dê uma olhada aí comigo. Agora um modelo de introdução por enumeração de exemplos concretos.
Olha que interessante como ele é criado de uma forma mais fluida, mais simples. Por isso, muitas vezes, é a maneira mais fácil realmente de começar a redação. E nem por isso a gente pode dizer que não é tão bom. Vamos à leitura. Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Perceba, a autora enumera 4 ou 5 exemplos concretos para fundamentar o seu embasamento histórico. Isso faz com que a redação fique extremamente clara e, sem dúvida alguma, passiva da nota máxima do exame. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando não somente nossa sociedade, como também nossa economia. Agora, a contextualização atual, já vertida também em tese, mostrando que a autora considera ser um desafio para a sociedade atual. Realmente, uma redação bastante clara, digna de elogio. Uma ótima introdução, você concorda comigo? Bastante simples também, tenho certeza que os seus conhecimentos, mais uma vez adquiridos nas aulas de história, estão realmente fazendo sentido agora. Uma forma mais prática de realmente colocar a história em exercício. Passando para o último caso, questionamento. Já é um tipo um pouco mais raro de acontecer, justamente porque não são todos os temas que permitem essa abordagem, embora ela também seja bastante interessante. Recomendamos sempre o mesmo recorte atual do modelo 1, também, se possível, recorte histórico, mas há uma diferença aqui. A tese do texto não fica clara. Você vai fazer uma pergunta para o seu leitor, direcionando, claro, qual o seu posicionamento, mas ele não fica muito claro, ele fica sugerido na pergunta. É interessante porque, de alguma maneira, você se força a responder no desenvolvimento dos parágrafos. Então, às vezes, a introdução por questionamento é bastante válida para quem tem a dificuldade em seguir a argumentação. Um modelo bastante interessante. Voltando àquele exemplo que nós tínhamos falado da obesidade infantil, que acho que é um tema que todo mundo gosta de discutir, um tema bastante interessante. Você pode lançar o questionamento: como se manter saudável com tantas gostosuras disponíveis, não é mesmo? No mercado e nas redes de fast food? Tirando o tom da brincadeira, claro, é um questionamento que você pode fazer na sua redação e ele vai permear a resposta do seu desenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha agora em um outro exemplo do mesmo tema, mas um modelo de excelência para vocês treinarem e acompanharem de uma forma didática. Veja aí comigo. Nosso último exemplo, estamos agora com uma introdução questionadora. Lembre-se que a tese fica sugerida, ela não fica explícita. Por isso nós temos sublinhado no fim, mas de qualquer maneira, comecemos já das primeiras linhas, extraindo o que pode ser extraído daqui. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam-se cada vez mais frequentes e usuais, sobretudo em regiões de cooperação econômica, como a América Latina e a Europa. Veja no caso que o autor já começa a contextualização atual, partindo, portanto, agora para nosso nacional, para o Brasil. Veja o segundo período. No Brasil, principalmente a partir do começo do século XXI, mais uma vez ele reforça essa contextualização atual, a partir da data. Esse movimento tem se mostrado bastante aquecido, motivado essencialmente pelo desenvolvimento do mercado interno e a crescente demanda por mão de obra. Entretanto, agora o questionamento. Entretanto, até que ponto podemos considerar nosso país apto a receber imigrantes? É claro que o autor já deixa sugerido que ele acredita que o Brasil ainda não é preparado o bastante para receber todos os imigrantes, ainda há melhorias a serem feitas. Assim, a tese fica implícita na pergunta e, obrigatoriamente, os próximos parágrafos irão respondê-la. Realmente uma boa redação. Mas uma ótima maneira de você introduzir o seu texto. Percebe? A pergunta realmente sugere a tese que vai ser explicitada durante o desenvolvimento do texto. Pratique, você vai perceber que é muito útil também. Vistas essas 3 formas principais de começar um texto, aguardo vocês no próximo vídeo. A gente vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento. E eu te garanto, treinando e aprendendo essa estrutura, você tende, claro, a fazer uma excelente redação. Um grande abraço, até a próxima!